Chamo então o Rogério Augusto da Silva, nosso preletor, e chamo também junto o presidente da Câmara de Vereadores de Porto Alegre, Hamilton Sosmeyer, para fazer uma oração pelo nosso preletor e para a continuidade do nosso evento. Por favor. Obrigado. Oramos então. Senhor nosso Deus e Pai, nós te adoramos neste momento, abençoando a vida do teu filho, que estará nos trazendo o seu testemunho, a sua palavra, abençoando cada um daqueles que estão aqui, nesta noite, neste lugar, para que esse testemunho, a tua palavra, entrar nos nossos corações. Nós o abençoamos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor. Você quer pôr? Quero saudar o nosso preletor com uma salva de palmas. Obrigado, gente. Boa noite a todos. Vamos tentar de novo, galera? Vamos lá. Boa noite, gente. Aí sim. O rapaz da comida lá estava preocupado já. Não é assim? Então, quem nasce em Porto Alegre é gremista, é isso? Me falaram que só tinha gente feliz aqui, eu presumi. Cadê os colorados, então? Ó, podiam ser bem mais felizes, né, galera? Cadê os gremistas? Aí, ó. Galera, brincadeiras à parte, é um prazer enorme vir lá de Cascavel, a capital do oeste do Paraná. E eu sou professor de pós-graduação na PUC, na área do direito do agronegócio. Sou fundador da Escola de Formação de Advogados do Agro. Nós temos mais de 1.300 alunos hoje, advogados. E se você tiver com o seu celular, já aproveita, segue aí a Efagro, já divulga para os seus amigos Efagro, já divulga para os seus amigos advogados. A gente forma muitos profissionais na prática. A minha rede é a Rogério Augusto Silva ADV. Nós temos uma banca de advocacia lá no estado do Paraná, na cidade de Cascavel, que conta hoje com aproximadamente 47 profissionais. Administramos quase 1 bilhão de endividamentos rurais e empresariais. Somos especialistas na prorrogação de dívidas rurais e também de recuperações judiciais, tanto de produtores rurais quanto de empresários. Então, isso é muito importante, principalmente no cenário político e econômico que estamos vivendo. A recuperação judicial ajuda muito. Mas nem sempre foi assim. Nem sempre foi assim. E eu vim contar para você como que a gente utiliza essa estratégia de apresentação, porque estamos num evento empresarial, e é importante você saber como que eu consegui chegar até aqui. E eu gostaria de pedir para você é um líder? Quem é líder aqui, levanta a mão. Legal. Quem acha que não é líder? Levanta a mão. Legal. E quem acha que não é nada também? Não, estou brincando. Galera, o que eu quero dizer para você, o tema central do nosso jantar hoje, são líderes que inspiram. A minha palestra, ela é liderando o seu futuro. A minha palestra, o tema dela. E se você não se considera um líder, alguém está liderando sua vida, concorda comigo? E vocês vão conhecer agora quem liderou a minha vida por muitos anos. E como a minha vida poderia ser bem diferente do que ela é dias de hoje. Gente, primeiramente, para nós nos tornarmos líderes do sucesso, nós temos que vencer algumas etapas da nossa vida, e isso nos reporta lá atrás, na nossa infância. Para você que não sabe, as crianças aprendem coisas determinantes que vão determinar o seu futuro até os 12 anos de idade. Elas são uma verdadeira esponja. Aprendem muitas vezes sem querer aprender. Muitas vezes as minhas filhas fazem o que eu faço, não fazem o que eu peço para elas fazerem. E comigo não foi diferente. Quando crescemos em um lar funcional, quando crescemos numa família equilibrada, isso é muito bom. Quando temos um pai amoroso, uma mãe amorosa, uma família estruturada, isso é muito bom.
crianças felizes saem estruturadas, seguras, saem de famílias assim. Mas quando eu vim aqui falar da minha história, infelizmente a minha história não é como essa. E eu preciso primeiro falar. Ele era tratado meio como escravo naquela família. Então, tudo que acontecia de ruim era para ele. Meu avô se tornou uma pessoa violenta, agressiva, com problemas com a bebida. E aí casou-se com meu pai, com 7 filhos. Meu pai era o mais velho. Então, meu pai se torna o quê? Uma pessoa extremamente violenta, agressiva, uma pessoa que depois que saiu do exército aqui do Rio Grande do Sul, na cidade de Santiago, se tornou uma pessoa ainda mais violenta e alcoólatra. E onde que eu quero chegar com tudo isso? Aí veio a terceira geração, que sou eu. Meu pai é uma pessoa fantástica, sã. Me ensinou tudo que eu tenho de bom na vida, eu aprendi com meu pai. Aprendi a pagar as contas em dia, aprendi que homem não precisa contrato, é no fio do bigode. Respeito isso até hoje, embora sou advogado e realize muitos contratos. A maioria dos negócios que eu faço com os amigos nem contrato temos. Não vamos aqui confundir as coisas. Mas como éramos de uma família muito com pequenas posses, desculpe a analogia, éramos pobres, não tínhamos condições financeiras. Eu me lembro que os domingos na minha casa começavam muito bem. O gaúcho ele recebe as pessoas muito bem em casa, por mais que a casa seja humilde, sempre com um bom churrasco, sempre com alguns amigos, mas esse cenário ia mudando por volta de 3, 4 horas da tarde, isso ia mudando. Meu pai, completamente embriagado, passava daquele cenário alegre, feliz, para um cenário extremamente difícil, violento, bêbado. Começava a brigar com os convidados que ali estavam. Então, aqueles convidados iam embora. Aí ele ficava com raiva e começava a agredir minha mãe, agredir meus irmãos. E, por vezes, a bebedeira era tanta que ele colocava o revólver na cinta e nós tínhamos que correr para os vizinhos, buscar abrigo na casa dos vizinhos. Eu tinha 5 anos, 4 para 5 anos. Então eu adquiri ali, aprendi, e preste bem atenção, você que é empresário, profissional liberal, medo é uma coisa que se aprende. Pânico, pavor, ansiedade, tudo isso é aprendido. Então ali eu aprendi a ter medo. Quando eu via meu pai com a arma na mão, esperando a minha mãe para matar, muitas vezes com a faca, muitas vezes eu me metia no meio, junto com meu irmão, que é mais velho, que é major da PM lá do estado do Paraná. Eu pânico de ficar sem a mãe, de ficar sem a família, de ir para um orfanato. Minha mãe, mal e mal, eu escrevia o nome. Quem que ia sustentar a casa se eles se separassem? E ali, naquela idade de 5 para 6 anos, eu já aprendi ter ódio também. Ressentimentos, porque eles ficavam, às vezes, 15 dias sem se falar, dentro da pequena casa, morando na pequena casa. Meu pai pedia 1000 perdões, falava que nunca mais ia fazer, mas continuava fazendo praticamente todos os finais de semana. E para uma criança de 5 para 6 anos, com pavor e medo, você pega pelo braço, empresta seu braço, por favor, pelo antebraço, e apanhar de soiteira, de relho, de fio de luz, é bastante complicado. Mas era assim que o meu pai disciplinava a gente em casa, porque ele foi disciplinado assim também. Ele aprendeu dessa forma. E aí, a minha mãe fez amizade com a dona de um colégio que era muito próximo da nossa casa,
onde estudavam pessoas bastante abastadas da cidade de Pato Branco. Eu morava na cidade de Pato Branco, no estado do Paraná. E lá, enquanto a galera ia de New Balance, né, All Star, nós íamos de chinelo de dedo também, mas ia de quichute, né? Quem já usou quichute? Levanta a mão. Ó, lá ficou com vergonha de levantar. Você usou. Levanta a mão, ó, mais alto. Aí, ó, viu? Aí, ó. Conga. Quem já usou conga? O pior de todos, chinesinho. Quem já usou chinesinho? Olha, ó. Tivesse 2 de chinesinho na sala, não tinha aula, porque fedia demais, né? Fala sério. Eu sou do tempo, é um tênis que comprava no Paraguai muito fedido, que a gente jogava futebol de salão. E aí, eu sou do tempo que a gente comprava, eu não sou tão antigo assim, gente, eu já estou no Zenta, mas não sou tão antigo. Nós comprávamos tênis no mercado, junto com o rancho. Então a galera xingava a gente, e o meu pai falava assim, ó, você não precisa brigar, mas se brigar e apanhar, vai apanhar de mim em casa. Só que detalhe, eu tinha bolsa de estudos. Então eu não podia brigar, porque senão eu era expulso. Então ali eu aprendi mais um elo da chave, da corrente que estava me cercando, que era não viver a minha verdadeira identidade, mas agradar as pessoas, a engolir os sapos dos mais abastados. Ali eu já tinha 9 anos de idade, e preste muita atenção, você quando vive fora do meio que você está, e também dentro do meio, principalmente para o homem, o que o homem deseja? Ele deseja ser aceito. Assim, uma criança, ele precisa ser aceito. Ser amado, acolhido. Quem tem filho aqui, levanta a mão. Quem gosta de abraçar o filho, beijar o filho, dizer eu te amo? Todo mundo. Mas na nossa época, era um pouco diferente. Na nossa época era um pouco diferente. A minha época não tinha muito isso dentro da minha casa. Eu me lembro de poucas vezes o meu pai me abraçar e nenhuma vez dizer que me ama. Porque ele não aprendeu isso. E lá naquele colégio, eu tinha vontade de tudo. Jantar, quer dizer, almoçar na cantina, fazer lanche. E o máximo que eu conseguia levar no colégio de lanche era a bolacha Maria. E uma garrafinha que tinha água dentro. Então eu achei que o medo exacerbado que já estava no meu coração, provocando ansiedade, eu poderia suprir com o quê? Com o quê, gente? Dinheiro, fama, sucesso, que na minha concepção era ter dinheiro. Quando eu ia namorar com alguém mais lá na frente, ficar com algumas meninas, de que família você é? Me perguntavam. E eu falava assim, eu sou Silva, mas dos de cá. É assim? Tem duas situações de Silva, né? Os do Ayrton Senna da Silva e o outro lado, não é assim? Galera, é um tempo muito difícil até de falar. Eu comecei a trabalhar com 9 para 10 anos de idade. Com 12 a minha carteira foi assinada. Com 14 para 15 eu me tornei o vendedor mais jovem que a Chevrolet teve no Brasil. E preste muita atenção. Com 16 anos, eu já tinha esse tamanho que eu tenho, 1,90 m de altura, 79 quilos, e me tornei mais bêbado e muito mais violento do que o meu pai. Passei no vestibular aqui em São Leopoldo, vim estudar aqui, na Grande Porto Alegre. Fiz meu primeiro ano de Direito aqui, depois transferi para Almoarama, e os efeitos da bebida me fizeram a não ir na faculdade.
Lembra dos líderes que determinam quem você é? Também tem as 5 pessoas que mais você convive que determinam exatamente quem você vai ser. Consegue lembrar das 5 pessoas que você mais convive? São elas que vão determinar a marcha da sua vida, do seu sucesso ou não. Onde eu quero chegar com isso? Reprovei no último ano da faculdade por falta, lá em Moarama. Cheguei na cidade de Cascavel com 4 mudas de roupa dentro de uma valise, e ali eu fui trabalhar na Chevrolet, reprovado no curso de Direito. Isso foi uma decepção muito grande para minha família, porque todos daquela região do Paraná estudavam em Moarama, inclusive o pessoal da minha cidade, e todos tiveram formatura, menos eu. Então, começo a ter sucesso no ramo de automóveis, fui vender Volkswagen, e com 23 anos, eu estou na rede Volkswagen, vendendo 30, 32 carros zero por mês, 10, 12, às vezes 15 carros usados, emprestando muitas vezes dinheiro para aqueles que se formaram, que eu ia me formar junto com eles na faculdade, na área de Direito. Então, meu problema financeiro naquele momento estava suprido. Eu já tirei um Golf novo, que só tinha o meu e mais 2 em Cascavel, que é uma cidade que hoje tem 340 mil habitantes, com apenas 24 anos de idade. Todo final de semana nós íamos para Camboriú. Camboriú, naquele tempo, já era uma das cidades mais badaladas do Brasil. O meu amigo, que era dono da concessionária, já tinha uma cobertura de frente para a ilha. E ele tinha uma BMW que tinha a dele mais 4 no Brasil. Nós íamos todo final de semana para lá. E com muita vergonha, eu falo isso que eu vou dizer para vocês. Muito triste. Nós contratávamos as meninas por revistas, na capital do nosso estado, as prostitutas, para estarem conosco na praia. Andávamos com 6, 7 litros de uísque do melhor dentro do carro. Isso é muito triste. E com 23 para 24 anos, na volta de uma dessas baladas, aonde nós tínhamos camarotes VIPs, tínhamos do bom e do melhor. Naquele final de semana eu tinha comprado uma Hayabusa, que é a moto mais veloz do mundo. Na época, hoje é a segunda. Eu sou piloto de carro, sou piloto de moto. Eu tive uma surpresa muito grande. Nós chegamos de madrugada naquela cobertura. Eu consegui deitar no sofá por uns 50 minutos, completamente embriagado. Acordei e uma voz me levou até na beira da sacada daquela cobertura, muito disputada do comércio imobiliário daquela cidade. Então aquela voz começou a lembrar do Rogério da infância, estudando naquele colégio de ricos, sem qualquer tipo de poder aquisitivo, com vontade de lanchar na cantina, com vontade de ter tido um sobrenome diferente, com vontade de ter tido uma vida sem agressão, sem ódio, sem mágoa, mas um Rogério que tinha grana, um Rogério que tinha posição, as pessoas brigavam para me ter nos quadros de funcionários. Então aquela voz falou: da onde vem essa dor, esse vazio, que leva você a tomar 30, 40 gotas de Rivotril por dia? Se você tem tudo isso, e você achava, quando começou a trocar os bancos do cinema, quando você era auxiliar de estofador na cidade de Pato Branco, que o dinheiro consertava todas as coisas?
E preste muita atenção, queridos. Eu sempre falo nas minhas palestras que quem se mata, ele não quer acabar com a vida. Ele quer acabar com a dor. Ele quer acabar com o vazio. Pô, Rogério, mas você, jovem, cheio de amigos, ninguém que andava comigo tinha noção do que eu passava comigo mesmo. Mas você não tem motivo para andar assim. Seria as respostas que eles iriam me dizer se eu abrisse o coração para eles. Que motivo você tem para andar depressivo? Então aquela voz passa todo o filme da minha vida, da minha história. E ela determina: para você, acabou. Para você, já era. E preste muita atenção. Você, quando está com a sua saúde debilitada, principalmente mental, as vozes que mais nós demos ouvidos não é a voz do bem. Você quer achar um jeito daquilo tudo parar, daquela maquinação parar. Cheio de ódio no coração por pessoas que eu aprendi a odiar desde pequeno. Dentre elas o meu pai, dentre elas o meu irmão, dentre elas um monte de gente. E aquela voz me convenceu naquele momento que a única saída que eu tinha, um jovem de 24 anos, era acabar com a minha própria vida. E naquele momento em que eu decido fazer, porteiro, esse diálogo interno durou mais ou menos 1h30. O porteiro liga na cobertura e fala que ia chamar a polícia porque todo mundo queria ir embora. Nós tínhamos deixado todos os carros atravessados lá e eu tive que descer, arrumar tudo aquilo. Mas como eu nunca fui burro, mas fui sempre louco, mas nunca burro, eu falei, cara, eu preciso de ajuda. E eu resolvo, então, procurar uma ajuda especializada. Chego em Cascavel, estou com o meu carro andando na via pública, bebendo, em cima da faixa de pedestre, passando um pai e uma mãe, 3 crianças. Começa a chover. Aquela família parecia todo mundo de mãozinha dada. Eles começam a correr na faixa, a mãe puxando os filhos todos felizes. Naquele momento eu pergunto, esse pai deve ser assalariado, essa mãe deve ser semi-analfabeta como a minha, e essas crianças devem passar tudo quanto é tipo de vontade de ter as coisas como eu já passei. Da onde vem a alegria deles? A alegria e a paz daquela família simples me incomodou. E eu desejei com todas as forças do meu coração me teletransportar para dentro daqueles corpinhos que ali estavam, para sentir aquilo que eles estavam sentindo. Fui convidado então para ir até uma igreja, uma casa de fé, onde uma ex-namorada que eu tinha estava frequentando. Naquele momento, eu chego naquela casa de fé, paro o meu carro na frente, visto a melhor roupa, vou cumprimentar as pessoas estavam aguardando na porta daquela casa de fé, boa noite, e vieram me abraçar, eu dei um passo para trás. Boa noite, a outra pessoa veio. Gente, quem tem problema e quem aprendeu, quem tem como líder o ódio, a angústia, a falta de perdão, ele desenvolve naturalmente um campo de força de mais ou menos uns meio metro. Difícil se aproximar das pessoas.
Mas sempre tem um baixinho, né? Sempre tem um. E esse baixinho veio e pulou no meu pescoço. E me deu um abraço. Veja, eu quis me desvencilhar dele, mas aquilo para mim foi tão devastador que eu não conseguia me desvencilhar dele. Quem nunca foi abraçado de uma maneira amorosa, quando toma o primeiro abraço, é muito complicado resistir. E eu ficava pensando, poxa, tá dois caras aqui abraçados, e um gauchão desse tamanho, os caras vão achar que eu sou um esquisito aqui dentro. Primeira impressão que eu vou causar aqui vai ser uma impressão difícil. Eu fui convidado a assistir aquela mensagem, e eu venho de uma situação muito peculiar, estudando direito, naquele momento, falando bem, achava que todo líder religioso era burro, imbecil, falava errado, e que as casas de fé tiravam dinheiro das pessoas, só existiam para tirar nosso dinheiro. Mas fui surpreendido, porque a pessoa que estava lá estava muito bem vestida, era um pouco mais velha que eu apenas, falava muito bem e contou a história inteira da minha vida. Naturalmente, fiquei muito nervoso, bravo, quis ir embora, olho para trás, o baixinho está lá, ó, falta um pouquinho. Segura aí. Achei que minha ex-namorada tinha contado toda a história da minha vida para ele. Cheguei na minha casa, no meu apartamento, deitei e dormi. E no outro dia fui ver que não tinha tomado remédio e tinha dormido. Você conhece alguém que não dorme? Você conhece alguém que só toma remédio para dormir? Gente, quem não dorme é a desgraça total da vida da pessoa. Eu não tinha mais o que me fizesse dormir, eu era uma máquina de trabalhar. Porque eu ainda achava, naturalmente, que o dinheiro ia me tirar de toda aquela situação. Só que naquela casa de fé, na saída daquela reunião, eu fiz uma simples oração. E aquela simples oração, uma das repercussões dela foi o meu sono. Pensei comigo, vou ter que voltar lá. O que esse cara fez que me fez dormir? Volto lá, converso com o líder daquela igreja, e ele me conta uma história de um cara que eu só conhecia através de religiões. E que da maneira que ele me apresentou era um cara totalmente diferente da forma que eu conhecia. Quem teve um pai autoritário, bêbado, violento, que batia na sua mãe, que batia nos irmãos, que andava correndo atrás, armado para matar, de faca, de revólver, ele liga muito a pessoa do pai à pessoa de Deus. A referência que eu tinha de Deus era o meu pai. E por isso, desde os 16 anos, eu estava convicto que ia para o inferno e estava tudo bem. Eu queria só aproveitar a minha vida. Mas a paz que aquela simples prece me trouxe no coração é algo que todo o dinheiro do mundo não iria comprar. Então ali eu decido viver uma vida diferente. Conheci pessoas que gostavam de mim não pelas Hugo Boss que eu vestia, nem pelos relógios Tag Heuer que eu andava, nem pelo meu carro, nem pelos camarotes VIP que eu frequentava, mas pessoas que se importavam se eu tinha dormido bem, se eu tinha comido. Eu achava que isso não existia sem um interesse por trás. Lá naquela casa de fé, mais tarde eu conheço a minha esposa.
Nós tivemos um tempo de oração, namoro e noivado muito longo, 8 meses. E fui conhecer a minha esposa intimamente só depois do casamento. Casar era uma palavra mortal para mim. A ideia que eu tinha de casamento era uma ideia infernal. Reportava os gritos da minha mãe sendo puxada e arrastada pelos cabelos. As tundas que nós levávamos dentro de uma casa de madeira que os vizinhos vinham acudir para ver o que era. E ali, através daquela simples oração, aquilo tudo mudou, a minha visão de mundo mudou. Eu já fazia escola da magistratura naquele momento, já tinha me formado, já fazia escola da magistratura. Então comecei a advogar, abri o escritório, comecei a advogar, mas antes de advogar eu atendia as pessoas em praça pública, padarias. E quando eu abri o escritório, no primeiro ano nós tínhamos 1000 processos protocolados. No segundo tínhamos 1000 clientes. Nós já advogamos em mais de 12.700 processos a nível de Brasil. Eu tenho 11 OABs em 11 estados da federação. Agora cutuca a pessoa que está do seu lado e fala assim: existem coisas importantes. Fala para ela não dormir. Acho que ela não ouviu. Fala de novo. Existem coisas importantes, mas existem coisas essenciais. O que é essencial para você? Alguém arrisca? O que é essencial? O que é? Quem falou? Saúde, mas é o gênero. Desculpa, saúde é o macro. Vamos colocar o A como essencial? Amor. Começamos a faturar muito dinheiro. Fui o precursor na minha região em lançamentos digitais. Investíamos lá 5, 6 mil reais e faturávamos 200. Ensinando outros advogados a fazer o que fazíamos. Atraindo parcerias, negócios para o escritório. Começaram a roubar muito meu tempo. E quando fomos comprar o primeiro avião, participando de uma mentoria com o Pablo Marçal. Quem conhece o Paulo Vieira, Pablo Marçal? Eu chego na mentoria do Pablo Marçal e começo a me sentir muito mal em 2021. No auge da cepa 2 do Covid. Eu me achava naquele momento uma pessoa indestrutível. Lutador de Muay Thai, cristão, devolvia minhas ofertas, tudo certinho, minha vida, pagava as contas em dia, prosperando. Fui fazer o exame, negativo. E vi a minha saúde em uma semana acabar completamente. Ao ponto de, na minha casa, subindo as escadas, eu não conseguia mais subir as escadas. Comprei um oxímetro, a minha saturação já estava em 91. Eu falei, cara, devo estar com Covid mesmo. Daí consegui um médico para me atender, que minha cidade de Cascavel fechou tudo. E o médico falou, cara, só de olhar para você eu tenho certeza que você está com Covid e você está mal. Faço o exame de ressonância magnética, eu já estou com 53% dos pulmões comprometidos. O primeiro avião fretado não foi para levar minha família para Camboriú, foi para me levar para o Sírio-Libanês, em São Paulo. E chegando lá, eu falei, eu vou primeiro no hotel, para depois ir para o Sírio. Fui para o hotel, deixei a minha mala, falei, vou tomar um soninho, vou ficar bem. Cheguei, já sou internado diretamente. No segundo dia, eu tive a melhora da morte. Saturação 95, 96. Na quarta-feira, eu internei na segunda, na quarta-feira, a minha saturação veio para 84. Já me coloca uma máscara de alto fluxo que mandava 15 litros de oxigênio para dentro dos pulmões.
eu já vou diretamente para a UTI. E ali eu começo a definhar, literalmente. No auge da minha internação, no dia que era para que eu fosse entubado, a minha esposa olha para o médico e fala assim: essa cama aí está errada, né, doutor? Que cada cama do hospital, não conhecia o UTI daquele hospital, tinha o peso. E o médico falou: negativo, essa cama ela é aferida semanalmente, controlada por um aplicativo, não sei o quê. Eu estava com 82 quilos. Eu entrei no hospital com 97. Meu xixi era preto como esse paletó. A infecção estava nos rins já. E naquele momento, um homem de 2,2 metros de altura, naquela madrugada, entra um enfermeiro e fala assim: doutor, o senhor conhece o fulano de tal, Carlos Moisés, que canta aquela música Escudo? Por toda a minha vida. Eu falei: conheço. Só que eu falava assim: conheço. Ele falou: pois é, ele estava um pouco pior que o senhor. E eu vim aqui para dizer que você não vai morrer, não. Está tudo certo. Ele só fez uma oração na minha frente e mandou embora todo espírito de morte. Só que eu esqueci de falar para vocês. Até o momento do avião, da UTI, não sei se vocês fazem ideia de quanto custa uma diária do UTI, do Sírio. Pego você de surpresa, assim. Mais ou menos isso. E dizer para vocês o seguinte: até naquele momento eu estava confiando no meu dinheiro. Não queria incomodar Deus. Achava que o meu dinheiro ia dar certo e as coisas iam melhorar, porque o meu carro novo, minha BM que eu tinha comprado, já tinha chegado na concessionária. Eu tinha uma família pequena ainda para sustentar, tinha trabalhadores que faziam seleções para entrar no meu escritório. E eu dou um lado para que o Espírito Santo entrasse naquele quarto. E faço uma oração, pedindo a presença dele naquele lugar. Gente, vocês imaginam o que é 15 litros de oxigênio entrar no nariz assim? O nariz fica todo carne viva. E você ainda sentir falta de ar. Com uma máscara em volta da sua cabeça que a gente parece um astronauta. Quem tem claustrofobia, então, como eu, era algo muito difícil. Cheio de catéter, com um pique que entrava aqui do lado do meu braço e trazia já o medicamento entre o coração e o pulmão, porque o medicamento não fazia mais efeito. Fiz aquela oração. 6 horas da manhã, inexplicavelmente, a minha saturação com 15 litros de oxigênio já foi para 94, estava em 82. E o médico queria entender o que tinha acontecido. E eu expliquei para ele. E ele não cria no sobrenatural. Mas ele deu o braço a torcer e falou: cara, é inexplicável isso. E depois de 4 dias, eu retorno para Cascavel. E como estou falando aqui para pessoas do meio empresarial, eu não acredito em prosperidade verdadeira e alegria verdadeira sem a presença do sobrenatural de Deus. E sou convidado, Brasil afora, Paraguai, Argentina, ainda não fomos para a Europa, Estados Unidos, e muitos me perguntam qual é o segredo do sucesso, ainda mais quando praticamente 240 bacharéis em direito são colocados na rua toda semana. E agora eu queria que você ficasse em pé para parecer que está acabando. Fica em pé, querido, não quero roubar mais tempo de vocês.
temos uma característica muito importante aqui no sul do país. Muitas pessoas têm a história parecida com a minha história. E muitas pessoas estão aqui hoje tentando, preste bem atenção aqui só em mim, querido, olha aqui para mim. Muitas pessoas estão aqui hoje tentando prosperar, com o coração carregado de ódio. Tentando prosperar com o coração carregado de falta de perdão. Mais que isso, carregado de medo, de angústia, de opressão, de ansiedade, de dúvida. E é para isso que eu vim aqui nessa noite. Para dizer exatamente que enquanto você não se libertar disso, faz assim com a sua mão. Literalmente, fecha o punho da sua mão e faz assim. Enquanto você não governar sobre isso, você não vai prosperar. Quem deseja do fundo do coração nessa noite governar sobre o medo? Levanta a mão. Levanta a mão, amigo. Não fica com vergonha, não. Sobre a ansiedade, medo, ódio. Você está no lugar certo? As coisas não vão acontecer porque quando pessoas relevantes como Paulo Vieira, Pablo Marçal, pessoas da bancada ruralista que eu faço parte, outras desembargadores, delegados de Polícia Federal, ministros que dão aula na minha escola, do STJ, olham para vocês, não enxergam uma pessoa, eles enxergam uma energia ruim. E eles não vão querer fazer negócio com você que tem uma áurea ruim, amigo. De ressentimento, de ódio, porque alguém abusou de você. Como abusaram de mim. Espiritualmente, materialmente, fisicamente. Eu era uma criança que ia para a escola de calça comprida com 40 graus porque tinha vergões que vertiam sangue das minhas perninhas brancas, que o meu pai nos açoitava. E eu perguntava então, cadê Deus? É assim a pergunta de muitas pessoas. Cadê Deus quando eu mais precisei? E eu digo para você, amigo, não existe noite. Existe ausência de luz. Não existe tristeza, existe ausência de alegria. Nós que temos uma visão de vida eterna, nós estamos aqui de passagem. E está tudo bem. Sabe onde que está Deus? Sempre esteve comigo. Que é por causa dele que eu estou aqui nessa noite. E se você quiser, hoje, você pode sair daqui completamente restituído de tudo que as pessoas tentaram roubar de você lá atrás e vem tentando roubar. Eu vejo pessoas aqui, crianças, ainda tentando provar para outras pessoas que são capazes, como tentavam provar para o seu pai e para a sua mãe quando eram pequenas. Quando crescemos em lares disfuncionais, é isso que acontece. Nós somos compelidos a tentar provar quem somos, porque não existe muitas vezes amor, existe críticas. Você é burro, não vai passar nunca. Sempre o filho do vizinho é melhor do que você. E você vai se tornar um adulto inseguro como Hitler era, e vai chegar muitas vezes às piores consequências que um adulto pode praticar, tentando o quê? Provar para as pessoas que você é bom no que faz. E preste muita atenção, você não precisa provar nada para ninguém. Então vou pedir
que você, se puder, feche os seus olhos, e ninguém vai encostar em você, amigo. Eu só quero que você feche os seus olhos, porque agora é você com você mesmo. E eu não gostaria que você ficasse disperso com outras pessoas que estão ao seu lado. Eu gostaria que você acessasse agora, dentro de você, aquele lugar que faz muitos anos que nem mesmo você frequenta e nem sabe que existe. Porque o nosso subconsciente, ele bloqueia algumas emoções para que a gente não lembre, principalmente as mais difíceis, de abuso, de tristeza, de ódio, de rancor, como uma proteção natural. Mas hoje eu estou pedindo para você acessá-las. Eu quero que você lembre das pessoas que preteriram você, que te magoaram, que te feriram, que te abusaram, que fizeram com que você sofresse. E é sobre elas agora. Que nesse momento eu vou fazer uma oração simples, embora poderosa, que vai mudar a história da sua vida. Senhor Jesus, na autoridade do Espírito Santo de Deus, eu peço a Ti que envie os Teus anjos nesse lugar. Há pessoas aqui, Senhor Deus, presas num passado que podem elas viverem 200 anos, Pai. Aquilo ainda está muito vivo. As marcas das agressões, dos abusos, do medo, da insegurança, tem provocado efeitos devastadores, Pai, em famílias que aqui estão. Pessoas inconstantes, Pai, pessoas que precisam de mais de um homem para ser feliz, ou acharem que ser feliz, ou precisam de mais de uma mulher, ou precisam de coisas e coisas intermináveis para suprir uma carência que somente a presença do Espírito Santo que aqui está pode trazer, pode suprir. Então, Espírito Santo de Deus, nesse momento, começa a entrar nesses corações. Começa a encher, Jesus, esse coração, esses corações que clamam pela Tua presença. Começa a encher, Pai, os vazios agora deixados, Pai, pelas marcas. As marcas de uma vida, de um lar disfuncional. De um lar de violência. De um lar, Senhor Deus, que machucou o físico, machucou a alma. Pessoas que não conseguem fluir no seu casamento, no seu trabalho, porque ainda estão presas a um passado difícil. Pessoas que não têm mais o pai, mais a mãe, mas ainda cultuam o ódio, a insegurança e o medo, como se acontecimentos tivessem ocorridos antes de virem para esse jantar. Então você, Espírito Santo Consolador, você que é vivo, que é uma pessoa e que passeia no nosso meio, começa a tocar. Começa a encher esses corações agora com a paz que excede todo entendimento. E aonde antes havia insegurança, onde antes havia questões de dúvidas, traga agora a convicção de um Deus que se importa. De um Deus que não é o meu Pai, que não é o seu Pai, que é um Deus que entregou o Filho dele, Jesus, por mim e por você. Receba em nome de Jesus a paz que excede todo entendimento. A paz que é capaz de secar, de cicatrizar feridas adoecidas há 30, 20, 40 anos e transformar tudo isso em bênçãos do Senhor Jesus. Agora, ainda com seus olhos fechados, eu peço a você que repita uma simples oração. Fala, Senhor Jesus. Fala com mais autoridade, amigo. Fala, Senhor Jesus, nessa noite,
eu tive a oportunidade de conhecer um Jesus vivo, ressurreto, que se importa comigo. E por causa disso, eu te aceito como o único Senhor e suficiente Salvador da minha vida. Faz morada no meu coração. Preenche todo o vazio, Jesus, da minha alma, em nome de Jesus.